Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 47, que diz assim: a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam na praia e, assentado-se, recolhe os bons para os cestos e os ruins deita fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dente. Glória a Deus, aleluia, aleluia. A palavra de Deus também compara também o reino do céu semelhante à pérola, né? O homem tem um campo e ele olha e vê o que tem naquele campo, naquela terra. E ele vai lá e compra. Pega tudo que ele tem para comprar, porque ele sabe que ali tem um tesouro. O pescador, ele vai para a pesca dele, ele lança a rede dele, e às vezes ele pega só aqueles lambarizinhos, aqueles peixinhos significantes, mas aí ele lança a rede de novo, e ele pega aqueles peixes, aquele que ele queria, aqueles peixes grandes. Só que no meio dos grandes tem os pequenininhos, aqueles que não vale a pena levar, porque não tem valor de mercado. Então ele pega aqueles insignificantes e deita fora. Assim será. Muitas vezes a gente fica buscando a presença de Deus, nós buscamos a presença de Deus, buscamos o dom de Deus, ou Deus já dá o dom para a pessoa, e a pessoa pega aquele dom que Deus deu e ela não sabe o que fazer. Ela não sabe o que fazer. Ninguém compra um tesouro, uma joia preciosa e guarda no meio da casa. Quando nós temos uma joia preciosa, hoje a gente tem um cofre na nossa casa para guardar ela. A gente guarda num lugar especial. Quando nós também vamos comprar joia, nós não compramos joia preciosa no camelô. Não. Não encontra-se joia preciosa no camelô. A joia preciosa, ela está numa joalheria. E normalmente a joalheria, onde tem joia de grande valor, ela está num lugar quase escondido. Quase escondido. Ela não está acessível a todos, assim, a olho nu. É muito difícil. Ela está ali e não é todo mundo que entra lá. Não é todo mundo que entra lá. Para você entrar lá, normalmente tu vai para comprar, ou senão tu vai, mas tu vai verificar. Eu gostei tanto dessa joia. Eu queria tanto essa joia para mim. Sabe qual é a joia mais preciosa do cristão? É o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Uma vez eu estava numa viagem, estava vindo do Brasil para a Bélgica, e ali eu vi uma mulher com um anel muito precioso. Podia não ser de valor, mas era uma joia bonita. Eu disse, nossa, eu vou comprar uma joia daquela para mim. Na mesma hora, o Espírito Santo brandou no meu coração e disse, a joia mais preciosa que tem em cima de tu sou eu. Essa é a joia mais preciosa. E eu baixei a cabeça e não falei mais desse assunto. Por quê? Porque tem gente que é assim. Quando ele começa a usar joia, Deus começa a dar bom tesouro para ele, boas coisas para ele. Ele começa a esquecer
daquele que chamou ele, daquele que deu o tesouro para ele, daquele que deu os peixes escolhidos para ele. Comida é esquecida. Ele começa a esquecer. Então, até tu não tá preparado para receber a joia, até tu não tá preparado e ter um lugar para guardar esse tesouro, tu não vai receber. Tu não vai receber. Primeiro tu tem que ter o lugar tem que estar limpo, escolhido para guardar esse tesouro. Ninguém coloca um bom tesouro num vaso de barro. Não, não. O bom tesouro ele tem um lugar separado para guardar ele, um lugar escolhido, não é em qualquer lugar. Tanto é como a pesca, os pescadores não levam qualquer peixe. Então não vai pensando que, porque eu estou na casa de Deus fazendo assim, fazendo assado, eu já sou uma escolhida. Quem está usando não é Deus, mas é o Satanás. Porque ele vê o coração tá completamente sujo, igual pau de galinheiro. Não vai usar, mas é o maligno que vai usar. Então nós temos que ter discernimento de espírito. Discernimento de espírito, porque a parábola está dizendo aqui que os maus não vai ser não vai somar com o justo. Deus vai separar os maus dos bons, do justo. Vai ficar por um tempo todo mundo no mesmo balaio, no mesmo lugar, mas na hora certa vai ter a separação. Então, se você é limpo, se limpa mais. Se limpa mais. Procura andar de acordo com a palavra. Não importa, porque o fulano disse que agora eu só quero ser, porque eu só sei falar de Deus, tudo meu é Deus, tudo meu é Deus, tudo meu é para a casa de Deus, tudo meu é para a honra e glória do Senhor Jesus, tudo meu é se Deus quiser, se Deus permitir. Mas é assim mesmo. Olha um exemplo aqui muito grande. Saul. Deus escolheu Saul, porque o povo queria um rei. O povo disse, eu quero um rei, eu quero um rei. Quem era que governava naquela época? Era Samuel. Samuel estava no lugar de rei, Samuel estava no lugar de profeta, Samuel estava no lugar de pastor, era Samuel. Mas o povo começou a olhar por lado, para o outro, para todos os lados, e disseram, nós também queremos um rei. E Deus colocou uma jumenta. Fez que a jumenta de Aquiles, do pai de Saul, se perdesse e mandou o pai de Saul, manda Saul, vai lá no campo, Saul, buscar a minha jumenta. Pega um servo e vai lá atrás da jumenta. Porque Deus já tinha preparado o encontro de Saul com Samuel. E aí, Saul vai para o campo e ali Saul é consagrado, tem um encontro com Samuel. Samuel fala onde está a jumenta. Não dá para entrar em todos os detalhes. E ali Samuel consagra Saul. Saul disse que era um homem muito bonito, alto, não tinha príncipe mais lindo do que Saul, só era Saul. Mas Deus não olha como o homem vê, Deus olha o coração. Olha só, Saul é ungido rei. Aí Deus, através de Samuel, diz para Saul, Saul, tu tem que fazer assim, ó. Tu tem que fazer do jeito que eu te mandar, tá? Presta atenção na minha palavra e obedece. Tu vai para a batalha, tudo que você destrói tudo, não pega nada, não traz nada daquele despolho. Mas Saul, em vez de dar ouvido para a voz de Deus, ele deu ouvido para a voz do povo. O povo disse, não, esse gado aqui é gado bom. Não, esse povo aqui, esse rei aqui é um rei bom. Vamos conservar ele, vamos fazer assim. E Saul começou, em vez de dar ouvido para Deus, começou a dar ouvido para o povo. O que aconteceu? Deus rejeitou Saul e pegou um que estava lá no campo apacentando as ovelhas, que não estava ali. Mas Deus sabe aonde está todo mundo. Deus sabe até onde está aquela piabinha bem que todo mundo acha insignificante lá no fundo do mar. Ou lá no deep do Garapé, lá no fundo. Deus sabe onde ela está. Ninguém está escondido diante dos olhos de Deus. Então não adianta ficar arrumando maracutaia, fazendo panelinha escondido, porque Deus está vendo todas as coisas. E nós também, que andamos com Deus, não precisamos nos preocupar com aqueles que estão fazendo a mutretagem atrás das nossas costas, porque quem vai acertar a conta com ele é Deus, não é nós.
Davi não estava nem sabendo que ele ia. Davi não passava nem pela cabeça dele, nem nos seus maiores pensamentos que Davi um dia ia ser rei. Como que Davi ia pensar que ele ia ser rei se Davi apacentava as ovelhas? Saul estava atrás de uma jumenta. Saul também não pensava. Não, mas Deus faz do jeito que ele quer. Deus dá oportunidade. Nós que temos que saber aproveitar a oportunidade que é nos dada por Deus. E não dispensar, sabe? Mas tem gente que Deus já deu, mas ele não está dando importância. Ele está trocando por um prato de lentilha. O tesouro que Deus colocou na mão dele, ele está trocando por um prato de lentilha. Trocando por uns par de euros, trocando por uma roupa nova, trocando por uma noite de ficar. Tá trocando. E ali, o que acontece com Saul? Saul é rejeitado. Saul fica desesperado porque foi rejeitado. E ali, Samuel vai lá e diz, unge Davi. E Saul fica, quando Saul vê os amalequitas vir para o lado dele, ele fica desesperado e pede para Aquis levar ele. Aonde tem para o servo dele? Aonde tem uma médio? Se o próprio Saul tinha colocado os médios, tudo para sair lá do território dele, os médicos, os feiticeiros, botou todo mundo para correr. Mas agora Saul, Deus já tinha se feito inimigo de Saul. Deus não atendia. Os profetas, nem em sonho, Deus não falava com Saul, mas nem em sonho. Deus rejeita. E quando Deus rejeita, está rejeitado mesmo. Deus não é igual a nós, não. Não, rejeita. Deus não rejeita, então tu lê. Samuel, capítulo 28. 1 Samuel 28. Deus rejeitou, aí Saul vai. Saul vai disfarçado e diz que quer se consultar. Aí a mulher disse, mas Saul rejeitou todos os médios, botou todo mundo para correr, os necromances. E você vem até a mim para me enganar? Quer me matar? Não. Juro por Deus que não vai acontecer nada. E a mulher lá invoca Samuel. Quando a mulher vê Samuel, a mulher se assusta. Quando a mulher vê Samuel, ela já sabe que aquele que está disfarçado é Saul. Tu é o próprio Saul. Saul, não tema, juro pelo Senhor que não vai te acontecer nada. Saul pergunta para ela, o que tu vê? Eu vejo um ancião subindo da terra com uma capa. Olha, subindo. E aí? Samuel diz, por que tu me incomodaste? Por que tu me fizeste subir? Aí Saul disse, não é porque Deus não fala mais comigo, nem pelos profetas, me rejeitou, nem pelos profetas, nem em sonho, não fala mais comigo. E Samuel disse, por que tu está atrás de mim? Se foi através de mim que Deus te rejeitou? Por que me incomoda? Quer dizer, a pessoa, por que Deus fica revoltado? Deus não fica revoltado, Deus fica furioso. A pessoa deixa de consultar Deus, deixa de dar atenção para Deus, deixa de pedir para Deus, para ir pedir para defunto, para ir pedir para a alma, para ir pedir para a imagem de escultura. Quando você não conhece a Deus, Deus não vai colocar em conta o teu tempo de ignorância. Ou seja, ignorância não é porque você é burro, não. Ignorância é falta de sabedoria, é falta de conhecimento. Entendeu? Deus não vai levar em conta. Aí a pessoa não tem entendimento, aí ele vai para aquele pedaço de pau. Tu é o meu Deus hoje. Como é que um Deus que tu que fez? Com as tuas próprias mãos. Um Deus que tu tem que carregar nas costas. Porque é Deus que nos carrega. Ele nos dá força para nós nos mover, para nós estar vivos, para nós andar, para nós fazer isso. Tudo que ele permite. É ele que dá a força. Mas a pessoa está com a mente cauterizada, ela já não tem entendimento de nada. Em vez de consultar a Deus, buscar a Deus, ela busca
pessoas, ela busca defunto. Vou lá porque eu quero me consultar com a alma do fulano, porque o fulano era muito sábio, então invoco a alma dele, faço a alma subir de lá das profundezas para vir falar comigo. Enquanto Deus, basta até no pensamento, Deus está pronto para te responder, tu fica consultando espírito, demônio, em vez de pedir ajuda de Deus, em vez de pedir ajuda daquele que fez o céu e a terra e tudo que nela há. Tu tá gastando o teu tempo, tu tá enxugando o gelo e não vai acontecer nada. Tá jogando dinheiro na lata do lixo e não vai acontecer nada. É melhor tu se consultar com Deus ou com Baal? Com Deus ou com um pedaço de barro? Se foi ele que criou todas as coisas. O meu pai tinha um ditado que ele dizia assim: se eu posso ir diretamente ao dono dos porcos, o que eu vou falar com o porco? Eu vou falar com o dono dos porcos. Eu vou falar diretamente com Deus. Desde que eu me entendo por gente que eu me converti. Desde que eu me entendo por cristão. Que eu nunca mais, não. Nem quando meu marido teve os infartos, que estava lá na UTI, nunca foi um pastor da igreja que eu frequentava, nunca foi uma membra da igreja que eu frequentava, nunca. Porque eu leio a Bíblia e eu creio na palavra. Deus disse que se eu creio, tudo que eu pedir, ele vai me dar, conforme a vontade dele. E eu creio, Senhor. E eu era que ia no hospital e botava a mão na cabeça do meu marido e orava, os aparelhos ficavam tudo maluco, entrava tudo em pânico, e eu ficava apavorada e saía desesperada correndo de dentro da UTI, porque eu nunca vi um negócio daquele. Meu marido pulava, se estribuchava ali, deitado na cadeira, naquela maca ali, todo amarrado, e eu nunca vi um negócio daquele. E ali não era só ele que era ali, saía do coma, não. Era todos aqueles que estavam na ala da utensível. Deus lhe passava o poder de Deus ali. Isso aí era tudo que estava ali, saía. E aí, ia uma serva de Satanás comigo e eu pensava que era serva de Deus. E não era. Não era, não. Porque Deus coloca a pessoa do nosso lado. Nem todo mundo que está do nosso lado é de Deus, não. Nós temos que ter discernimento. A pessoa só vai para ver a tua derrota. Ela não está lá para ver o teu sucesso, o teu crescimento, não. E eu não sabia. Mas aí Deus colocou assim... Lembra a parábola do joio? Que Deus diz assim, não, deixa... O dono do campo diz, deixa que cresça junto, não separe agora, porque se tu separar agora, tu vai arrancar. É exatamente isso. Se a pessoa se finge de boazinha, se tu vai chegar para outra e dizer assim, fulano, tu cuidado com isso aqui, porque isso aí não é gente, não, isso é serpente disfarçada de gente, tu vai arrumar um inimigo para tu vai arrumar um inimigo para você. Rapaz, mas aquela pastora é fofoqueira. Rapaz, mas aquela irmãzinha é fofoqueira. A fulana é tão boazinha, ela disse que aquilo ali é serpente. Se aquilo ali for serpente, então também eu não sou gente. Olha, também eu não sou gente. Diz que o meu amigo não é bom, meu amigo é uma cobra disfarçada de gente. Não, toma cuidado com ela não sabe o que ela fala. Por quê? Tu tem visão aberta, tu tem discernimento de espírito, mas aquela pessoa não tem. Aquela pessoa, ela vive ainda na carne, ela não tem discernimento de espírito. Então não adianta tu abrir tua boca e falar. Abre a tua boca e ora e diz, Senhor, abre os olhos dela para que ela veja. Abre o entendimento dela para que ela entenda. Lembra do Jaizi? O Jaizi andava com o profeta Eliseu, mas ele não tinha visão de profeta. Ele não tinha visão aberta. Não. Ele estava ali, mas ele não entendia nada. Porque às vezes a pessoa anda contigo, mas ela está ali mesmo. Ou é para ver a tua derrota, ou então para ela estar ali só ganhando o dinheiro dela. Ela não está interessada no que tu faz. Não, ela não está interessada. E eu voltando. E eu ia no hospital e eu orava. E o meu marido ressuscitava do morto, saía do coma. Era. E era assim. Porque eu leio e eu creio. Eu leio a Bíblia e eu pratico, eu coloco essa palavra em prática dia a dia. Eu não sou só uma leitora, não leio a Bíblia que nem eu leio um livro qualquer, não. A Bíblia é um livro vivo. Ela é. Então,
Nós temos que nos preocupar em saber se nós estamos andando de acordo com a palavra, porque no tempo determinado Deus vai separar aqueles peixes bons daquelas restolho. Daqueles que não valem. Deus vai fazer a separação. Então, nós temos que nos preocupar se na hora que Deus vem fazer a separação, nós estamos no rol daquele que Deus escolheu. Porque Deus escolheu, chamou muitos. Chamou, mas poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. Você deu a rede, ela foi lá para o fundo do rio, pegou toda a qualidade de peixe, mas nem todos os peixes foram para o cesto. Muito foi jogado de volta na água e outro não jogou nem na água. Isso daí não vale nem a pena jogar na água. Deixa aí que morra. Deixa para que morra, porque até morto ainda vai dar trabalho. Deixa para lá. Então, tu vai continuar consultando o defunto? Deixa os mortos descansar. Ai, Francisca, mas defunto... A Bíblia disse que morto não volta. Não volta. É lógico já... O morto, não. Aqui é a nossa matéria, ela não vai voltar, ela só vai voltar quando Jesus voltar para buscar a igreja dele, sim. A terra vai dar conta desse nosso corpo, vai dar conta. Porque do pó nós viemos, né? O pó volta, não é verdade? Mas a terra vai gemer e vai dar de volta. Agora, o Espírito, ele é eterno. O Espírito, por que a eternidade está em nós? A eternidade está em nós. Por quê? Porque nós temos um Espírito eterno. O nosso corpo carnal não é eterno, mas o que está em nós, o Espírito é. Ele não morre, ele é eterno. Por que os videntes, os cartomancia, os cartomantes, eles vão invocar o Espírito? Por quê? Porque a Bíblia que está aqui falando. O Espírito de Samuel teve que subir para dar satisfação para Saul. Saul tinha necessidade de consultar morto. Tinha necessidade? Não tinha. É assim. Tu não dá valor quando tá ali na tua mão, tu só vai dar valor depois que tu perde. E depois que Deus disse, não quero mais, eu te rejeitei, não adianta tu consultar defunto, não adianta tu consultar tranca-rua, Baal e toda a sua cachorrada de Baal, que não vai resolver. Não vai resolver. Se Deus falou que não, é não e ponto. Não adianta. Não adianta. Tu pode consultar todos os mortos, todos os espíritos que já morreu, não vai resolver, porque quem manda é Deus. E vai ser sempre assim. A última palavra, ela vem da boca do Senhor. Então, por que tu fica buscando palavra da boca de defunto? Defunto já morreu, ele não se manda mais. Ali ele está debaixo de um domínio. Ou debaixo do controle de Deus, ou do Satanás. E se for de Satanás, Deus tem domínio sobre ele. E se for de Deus, então, se volta para aquele que tudo pode. Para de ficar procurando chifre na cabeça de cavalo. Para de ficar consultando pedaço de pau, porque não vai resolver a tua situação. Consulta, invoca o nome do Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar. E para de ficar procurando coisa onde não deve. Se volta para o Senhor enquanto é tempo. Enquanto é tempo, seja os peixes escolhidos daquele que vai para o cesto. Seja trigo, não seja joio. Seja pérola. Não seja bijuteria. Porque bijuteria tu acha em qualquer lugar. Pérola tu não acha em qualquer lugar, não. Pérola valiosa, não, tu não acha em qualquer lugar. E quando se encontra, guarda. Guarda para no momento certo você usar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. E aí, não tem como não ter bênção. Lembra que aquele que Deus escolheu, que ficou no lugar dele, reinou. Reinou. Mesmo pecando, ele disse, Senhor, perdoa os meus pecados. Tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito de mim. Não tira a tua mão sobre minha vida. De tudo pode levar todos os tesouros, mas eu prefiro a Deus. Tá vendo que Davi, por que Davi era um homem sábio? Porque Davi sempre escolhia a Deus. E não dava ouvido para o mundo, mas dava ouvido para a palavra de Deus. Toda vez que ele ia para uma batalha, ele consultava a Deus. Ele ia lá para o profeta dele e dizia assim, pergunta do Senhor se nós vamos para essa batalha, nós vamos vencer ou não.
ele já ia com certeza da vitória. É assim que nós temos que ser. Consulta ao Senhor, invoca ao Senhor, pede direção de Deus, não pede direção. Se você for pedir de uma direção de uma pessoa, é porque você sabe que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher é uma mulher de Deus. Não é uma qualquer, não. Não é uma qualquer, é uma mulher de Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai. Pai, consagra esta água, este azeite, essa peça de roupa que está aí do lado desse celular, Pai. Coloca uma unção dobrada no momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha ser curada de toda e qualquer enfermidade que tiver no corpo dela, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai, eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, que essa pessoa venha ser liberta, que essa pessoa venha ter a fé avivada, que essa pessoa venha ter discernimento de espírito, que essa pessoa, que todas as correntes que amarra ela, que amarra a família dela, que amarra tudo que é dela, venha ser solto, venha ser liberto, que ela venha ter prosperidade, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que aonde ela coloca a planta dos pés dela, que o Senhor esteja no controle, abençoando ela e a sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai repreendendo, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, espírito de miséria, espírito de contenda, todo aquilo que se levantar contra a nossa vida, Pai, que seja lançado por terra. Repreende, Senhor, todo espírito de tranca-rua, que fica trancando os caminhos desta pessoa, que fica colocando pedra, que fica colocando atrapalho no caminho. Vai destruindo, Pai, esse demônio amarrado, queimado, o espírito da pombagira, da Jezabel, do tranca-rua, da Maria Mulambo, do Zé Pilindro. No nome do Senhor Jesus, Satanás e seus demônios vai batendo em retirada. O espírito do medo, o espírito da loucura, o espírito do câncer, o espírito da depressão vai saindo deste homem, desta mulher, desta criança. No nome do Senhor Jesus Cristo, vai batendo em retirada o espírito da inveja, o espírito do olho gordo, toda palavra de maldição, maldição hereditária. No nome do Senhor Jesus Cristo, seja quebrada. No nome do Senhor Jesus Cristo, toca, Senhor, do alto da cabeça desta pessoa, a planta dos pés, passa com teu poder, Pai, restaurando as forças, curando, Senhor, de toda e qualquer enfermidade, infecção. Toca, Senhor, para curar, meu Deus, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem e hoje, Senhor. Pai, toca nesse vale, sopra nesse vale de ossos secos, Senhor, e faça reviver, Senhor, como o Senhor fez aquele exército que estava ali no vale de osso seco. No nome do Senhor Jesus, Pai, vai tocando, Senhor, no teu povo e restaurando o vigor, restaurando as forças, Senhor, abrindo os caminhos e dando a vitória, Pai, para o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Vai repreendendo, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento. No nome do Senhor Jesus, caia por terra toda oração contrária. Pai, nos cobre com teu sangue, Senhor, repreende toda oração contrária, toda seta lançada contra a nossa casa, contra a nossa família, a obra de feitiçaria que foi paga para destruir esse casamento, para destruir esta empresa. No nome do Senhor Jesus, seja desfeita toda a obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, todo o pensamento mal lançado contra a nossa vida, caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjos nos nossos lares, Pai, em cada canto desta casa, para repreender todo o mal, Pai, cortar todo o mal lançado contra a nossa casa, contra a nossa família. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, nas escolas, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que Deus esteja blindando o teu povo, cobrindo com teu sangue e livrando de toda seta maligna, de todo projeto maligno de Satanás, das línguas ferinas, das palavras de maldição, que seja tudo lançado por terra e que o Senhor abra a janela dos céus sobre a nossa vida e nos dê vida e vida com abundância, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.